Estou aqui no lado de fora de um dos andares da CBF, a reunião está acontecendo ali dentro. Para a gente explicar direitinho o que está rolando aqui na sede da entidade hoje, são dois momentos. Um primeiro, que envolve o Congresso, né, o Congresso da Conmebol, reunião dos membros do Conselho, com participação do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, presidente da FIFA está aqui também, Gianni Infantino, presidente da UEFA, Alexander Tcheferin, estão todos ali dentro. Nessa primeira parte, a reunião estava marcada para 10h30, e tem como intuito referendar, né, confirmar o presidente Edinaldo Rodrigues como membro do Conselho da Conmebol e o Conselho da FIFA também, participando dessa roda de dirigentes importantes do futebol mundial. Essa é a instância máxima aí do futebol mundial, a reunião desses dirigentes. Aí, no segundo momento, daqui a pouquinho, às 11h30, que está prevista nessa reunião mais temática, específica, sobre a qual a gente começou falando, sobre a segurança da final da Libertadores, né? Não só do jogo em si, mas de todo o entorno. Esse assunto que a gente tem batido na tecla aqui desde esse início dessa semana, mas também, como o PVC mencionou, a briga em Copacabana é um troço tão recorrente que parecia que estava condicionada à realização de partidas aqui no Brasil de times do exterior, né? Foi assim com torcedores do Argentinos Júnior, foi assim com torcedores do Olímpia, e agora em maior escala quando tem a vinda dos torcedores do Boca Juniors para a final. Sobre as hipóteses e possibilidades dessa reunião, que a gente recebeu de informação concreta do staff da Conmebol mais recentemente aqui, enfim, alguns instantes atrás, é que vai haver um pedido para que haja uma ação mais coordenada, mais intensa por parte dos clubes e também um reforço junto à segurança pública, mas por enquanto essa hipótese de fazer a partida com portões fechados, isso não é tratado aqui de forma contundente. Então a busca é mais um entendimento de um reforço para o jogo em si, para o ambiente no Rio de Janeiro como um todo, do que uma mudança, por hora, mais drástica em relação a público, enfim, presença de torcedores ou uma outra situação maior sobre o local da partida de amanhã entre Fluminense e Boca Juniors no final da Libertadores. Os dirigentes estão lá dentro, como eu falei, agora estão nesse primeiro tempo aí algo mais solene, uma solenidade, algo mais formal ali, daqui a pouco a discussão propriamente dita. A gente viu aqui hoje, mais cedo, nos corredores da CBF, o secretário, né, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ricardo Capelli, mas a informação que a gente teria inicialmente é que ele não estaria envolvido nessa discussão em si, até porque isso é um problema de governo do Estado, né, da segurança estadual, mas tem gente relacionada à segurança andando por aqui. Ele chegou acompanhado do secretário-geral da CBF, né, Alcino Reis Rocha. Então, enfim, figuras e figuras que estão aqui pelo prédio nesse momento, que podem, se não menos, bater o martelo em relação a uma situação envolvendo a final da Libertadores, ao menos definir uma mensagem ou um caminho mais drástico, mais duro, para que as autoridades atuem, né, as forças policiais atuem aqui no Rio de Janeiro, pensando no jogo de amanhã, amigos. A gente viu a tua reportagem junto com a do Rodrigo Matos aqui no All Sport, falando dessa reunião de emergência, Igor. Por exemplo, o ministro Flávio Dino está envolvido de alguma forma nessa coordenação de segurança, ou, como você disse, como é um assunto de Estado e municipal, não chegou a esse nível federal? Por hora a gente não tem essa confirmação de que chegou a envolver o governo federal, né? Enfim, a Conmebol e os clubes, a CBF tratam disso mais diretamente com o governo do Estado. Toda a negociação, principalmente envolvendo Maracanã também, trouxe essa questão da Casa Civil, do Estado aqui do Rio, mais para perto, né, para definições sobre detalhes de organização, enfim, tudo isso envolve a segurança, mais da alçada do governo do Estado. Mas, enfim, a presença do Ricardo Capelli aqui não deixa de ser curiosa, por conta desse contexto todo no qual ele está inserido, mas, no primeiro momento, a busca da Conmebol era para um suporte maior com quem está chefiando as polícias, a Polícia Militar, nesse caso aqui, do Estado do Rio de Janeiro, que é o caso do governo do Estado. Enfim, também com suporte da Prefeitura, preparando ajuda também para a questão de interdição, controle de acesso, tudo isso que a gente já conhece em termos de protocolo para jogos desse porte, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em qualquer cidade do mundo com estádio desse porte, que receba partidas e eventos dessa envergadura, né, como a gente diz. Agora, o que chama a atenção é o que o PVC falou, você também, Igor. O Bruno Braz entrou com a gente aqui no começo da semana, de Copacabana. Já sabia-se que existiria uma grande concentração de argentinos faz tempo. Na imprensa argentina fala assim, 100, 150 mil, são números, alguns que não se conectam, mas enfim, de um grande deslocamento de argentinos. É aquele negócio, todo mundo sabe o que vai acontecer, e aconteceu. E agora, na véspera da final, tentar tomar uma medida para
para resolver. Existe alguma ideia do que pode ser feito? É aumentar o policiamento na orla? É algo que de fato possa coibir essa violência? Agora é tapar o sol com a peneira, né? Porque isso não vai desfazer os confrontos que já aconteceram e as cenas que já foram vistas na areia de Copacabana, né? Estou falando até em espanhol, que é a arena. Enfim, agora é tentar estancar um pouco essa sangria da violência nesses pontos públicos, né? E uma preocupação, claro, óbvia, em relação ao entorno do estádio, mas essa questão do perímetro do estádio também é uma preocupação, porque, enfim, é onde propriamente os torcedores mais organizados, embora a gente saiba que não necessariamente esse público de torcedores organizados vai ter o ingresso para entrar lá, enfim, por conta de todas as questões de regras de venda de ingressos, de bilheteria, a gente não sabe quem efetivamente vai ser o público do estádio em si, mas toda essa mobilização gera uma atenção, uma preocupação maior nesse movimento mais urgente aqui, de imediato às vésperas do jogo, para que se resolva uma situação envolvendo esse jogo. Nos bastidores, assim, ninguém fala sério, né? Mas sempre rola assim uma conversa, será que vai mudar? Porque sempre se lembra da Conmebol tirando o jogo por causa da pedrada no ônibus, justamente na final Boca e River para Madrid. Mas por hora, isso não é mais do que vamos dizer assim, uma brincadeirinha sádica em relação ao Rio de Janeiro, e não se trata ainda isso como um fato concreto, pelo menos nesses instantes. 11h14 da manhã, com o pessoal passando aqui do lado ainda e a reunião acontecendo, é o que a gente tem de momento. E aí estamos aqui na expectativa justamente para ver se vai ter algum tipo de alteração no quadro que a Conmebol tem trabalhado e reforçado com as autoridades esportivas e políticas aqui do estado do Rio e da cidade também. PVC. Não, a questão neste momento, a vergonha é do Brasil e do Rio de Janeiro, mas a vergonha é da Conmebol. Por isso que eu estou fazendo questão de lembrar o caso de 2018, que foi a final em Buenos Aires. Foi a vergonha mundial da Conmebol. Na época em Buenos Aires, hoje do Rio de Janeiro. Mas os fatos se repetem. Em 2021, falou-se que podia ter conflito em Montevidéu de torcida do Palmeiras e de Flamengo, porque eu acho que isso é diferente. A rivalidade não é Flamengo e Palmeiras. Existe uma rivalidade de décadas das torcidas uniformizadas de Flamengo e de Palmeiras, diferente dos clubes, né? Que até aumentou nos últimos tempos, mas Flamengo e Atlético é uma rivalidade de clube maior que Flamengo e Palmeiras. Mas de torcida uniformizada tem uma guerra antiga. Não teve nada em Montevidéu. Por quê? Porque se cuidou, porque se preveniu. É inacreditável. Você deu uma lista de... Estava conversando com o Luiz Antônio Simas agora há pouco. Olha só, eu citei a Praça Vanhagen, que é um símbolo só, né? Mas assim, não pode vender cerveja na rua São Francisco Xavier, na Avenida São Francisco Xavier, não pode vender na na Avenida Professor Eurico Rabelo, mas pode na Praça Vanhagen, pode na Professor Gabiso, pode na Afonso Pena, pode na Cidade da Tijuca inteira, pode. Aí você vai fazer o quê? Vai proibir de vender cerveja na Lapa, na sexta-feira à noite? Sendo que o jogo é no sábado, 5 da tarde. Os conflitos podem acontecer hoje na areia da praia à tarde, em Copacabana. Pode acontecer num botequim no Leblon, à noite. Pode acontecer na Lapa, como já teve ontem. Então, assim, cara, é simples. É policiar e prevenir. Não é fazer medida para inglês ver ou para argentino beber. E brasileiro também que vai beber. Não é esse o ponto. O ponto é resolver a situação. Se tivesse 3 carros de polícia na areia da praia de Copacabana ontem, não tinha tido problema. Prestando atenção nesse assunto. Porque era óbvio. Onde ia acontecer ontem à tarde era óbvio. E tinha um monte de gente, turista, habitante, morador de Copacabana, que não podia passar na praia porque, tá sendo Fluminense e no Boca Juniors aqui brigando. Que é um absurdo, cara. É inacreditável. E aí a Conmebol cogita que não vai fazer. Cogita não ter público no Maracanã. Ou seja, vamos fazer a guerra na cidade. E vamos exportar essa imagem do continente para o mundo inteiro. Como aconteceu em 2018. Sim. Como se fosse resolver, né? Porque as pessoas já estão por aqui. Quem veio para a final já está aqui. Véspera da final da Libertadores aqui no Rio de Janeiro. Igor, eu sei que você tem trabalho pela frente para acompanhar a reunião, mas se tiver mais informação, pode completar. Fique à vontade.
A Conmebol se defende dizendo que, em bom espanhol, que nosotros não somos órgão de seguridade. Então, a Conmebol entende que não é órgão de segurança, para traduzir aí, e por isso que aposta e confia que alguma solução, né, espera do governo do estado, alguma solução com envolvimento também das entidades para fazer essa pressão política aqui para que se resolva essa situação. Igor, pergunta para o Alejandro Domingues se o Ceferin disse essa frase depois do que aconteceu em Paris em 2022. Porque, assim, Istambul 2023 não aconteceu nada. Eu estava lá. Istambul 2023 tinha torcedor da Internacional e do Manchester City não aconteceu nada. Houve problema na UEFA, houve problemas em Paris. Paris é uma cidade que hoje também tem problemas. E houve problema em Paris. Deixa o Igor trabalhar. O Igor precisa trabalhar. É isso. Que os dirigentes estão saindo da reunião aqui. Acabei de cumprimentar o presidente da Federação Paraguaia, o presidente da Federação Colombiana está ali. Os caras estão saindo lá da reunião. São eles que vocês estão ouvindo falar aqui, que ele tem esse espaço aberto aqui. O pessoal vem para dar uma refrescada. Mas, enfim, os caras estão... Parece que terminou essa primeira parte, daqui a pouco deve começar essa reunião desse dia, movimentação da saída do Infantino daqui, do Tcheferin, pessoal da UEFA. Mas, enfim, estamos aqui do lado, enfim, na boca do gol, para saber se tem alguma mudança de posicionamento em relação a isso, mas realmente esse é o cenário que eu passei para vocês em relação ao que a Conmebol espera e como ela se defende desses argumentos que são absolutamente pertinentes. PVC, compartilho com você da responsabilização, que todo mundo sabia que isso ia acontecer e houve uma clara negligência, principalmente ali explícita na relação em Copacabana, porque a Conmebol fique ameno para a presença de torcedores de todas as camisas possíveis naquela região. Enfim, mas vamos ver o que vai rolar e vai se desenrolar aí nesses próximos momentos em relação à final da Libertadores. Igor, qualquer coisa, se tiver novidade ainda durante o programa, você volta com a gente ao vivo, se não, aqui no portal do All Sport você também atualiza para a gente. Obrigado, viu? Valeu, amigos. Um abraço aí.